Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós acreditamos que Deus, que é nosso Pai maior, com toda a sua vontade, com todo o seu empenho de nos ajudar, Ele procura de todas as formas, de todos os meios, nos envolver e que as mensagens que nós precisamos ouvir cheguem de todas as formas. E eu acredito que a forma mais abrangente de atingir todas as classes é a música. Adoro música. Parabéns ao grupo que estava cantando aqui. Maravilhoso, adorei. Eu acho que a música envolve. E as mensagens que a música traz. Nós sabemos que hoje tem muitas músicas que devem ser descartadas. Mas temos aqueles compositores sérios, que com certeza são muito bem envolvidos por Deus, por Jesus, nosso mestre, para nos trazer as mensagens mais lindas. E nós temos muitos compositores sérios, que com certeza são envolvidos na hora que trazem, através das suas músicas, das suas letras, mensagens que nos tocam. Tem uma música que é muito conhecida, muito usada até, várias mensagens até espíritas, e conhecendo um pouquinho de como ela foi escrita pelo compositor, é uma música que vocês conhecem, de Almir Sater. E quando ele, parece-me que a Betânia, Maria Bethânia ligou para ele e disse que ela precisava de uma música. E ele disse que de uma música que ele tinha escrito assim, o que ela achava? Que ele tinha acordado e tinha, sei lá. E quando ele leu a música para ela, ela falou, meu Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero essa música. E aí, então, ele acabou de compor, colocou a melodia. E é uma música que vocês conhecem, que eu não vou cantar, tá? Vocês ficam tranquilos que eu não vou cantar, porque senão a porta vai ser pequena. Mas nós vamos citar a poesia e a mensagem que ela traz e fazer um estudo, para nós vermos que mensagem maravilhosa que Deus envolveu o Almir para que ele trouxesse para nós. Ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque eu tenho a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e seguir em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada, eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Num dia a gente chega, no outro a gente vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Disse tudo para nós, não é? De acordo com a nossa filosofia? Não tem como. É exatamente tudo aquilo que nós acreditamos. Então, nós vemos que Deus procura esses meios maravilhosos para que essas mensagens nos atinjam. Então, quando ele diz, ando devagar porque eu já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Nós, assim, aqueles que são jovens como eu, assim, que já passaram dos 50,
A gente sabe que tem muita coisa que a gente já descarta, deixa para lá. Então a gente se torna mais lento, porque a gente viu que muita coisa que nós corremos atrás, que nos estressamos, não valeu a pena. Não precisava de tudo aquilo. E aí a gente vai deixando. Ontem mesmo, antes de ontem, fazendo uma palestra, eu me referi aos casais e dizendo assim, né, que nem eu já estou com quase 40 anos de casamento, eu falo, tem tanta coisa que a gente vê que não vale a pena a gente ficar brigando. Aí a gente vai tranquilizando, não é assim? Vai deixando. Ah, deixa, não vale a pena ficar brigando tanto por isso. E as coisas vão se encaixando melhor. Então é por isso que ele disse, ando devagar porque eu já tive pressa. E aí eu lembro com vocês uma historinha que algum de vocês devem conhecer, que um economista americano chegando numa praia, veio passar uns dias aqui no Brasil e chegando numa praia lá do Nordeste, aquelas praias tranquilas. Aí ele viu lá uma casinha lá e tinha um pescador. E o pescador, então, ele começou a analisar, um economista americano, vocês imaginam, né? O consumismo acima de tudo. E aí ele viu que todo dia aquele pescador pegava o barquinho dele de manhã, saía, pescava até a metade do dia, voltava e não pescava mais. Pegava o seu peixinho ali, ia lá para vender e depois ficava ali na casa dele. Aí o economista chamou ele, americano, falou assim, olha, eu acho que se você... Quanto você ganha por dia? Ah, mais ou menos um X. Então, eu estava te observando. Se ao invés de você trabalhar meio período, você trabalhar o período todo, daqui uns 3 meses você vai poder comprar um outro barco. Vai poder colocar alguém para trabalhar junto com você. Aí você, não sei em quanto tempo, em 1 ano você já ganhou tanto, você vai comprar mais tantos barcos. E aí fez as contas lá para ele e falou assim, daqui 10 anos você vai poder ter uma casa aqui na beira da praia. Você vai poder um barquinho, vai poder trabalhar só meio período. E o nordestino, tranquilo, olhando para a cara do americano, falou assim, então, né? Para que eu vou perder 10 anos da minha vida? Se eu já tenho minha casinha aqui na beira da praia, se eu já tenho meu barquinho, se eu já pesco meio período, por que eu vou perder 10 anos de passar na companhia dos meus filhos? Porque aí eu vou estar tão louco de ganhar tanto dinheiro, que eu vou perder o crescimento dos meus filhos. Hoje, eu chego em casa, eu ajudo meus filhos na tarefa da escola, eu tenho tempo de jogar bola com eles, eu tenho tempo de ir ao mercado com a minha esposa, e eu vou perder 10 anos para ter o que eu tenho já? Só para ser maior? Então é aí que a gente para analisar. Por isso que ele disse, ando devagar porque eu já tive pressa. E aí a gente leva um sorriso, porque a gente já chorou demais nas nossas andanças. E vimos que muita coisa não valeu a pena. Hoje, meus filhos já passaram tudo dos 30, eu já estou lá nos netinhos. E às vezes a gente vê assim, puxa, perdi um tempo de estar com meus filhos, de brincar mais com meus filhos, de sentar na mesa com a minha família, porque não tem momentos mais lindos e mais valorosos, e dar mais valor do que aquilo que não custa dinheiro. O que tem mais valor nas nossas vidas é aquilo que não custa dinheiro. Custa o nosso tempo, a nossa dedicação e o nosso amor. Então, é por isso que ele diz na música, ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje, me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque carrego a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que ele não sabe nada. Então, quando nós nos dedicamos à ajuda ao próximo, às pessoas mais simples, a gente aprende tanto. E aí a gente vê que a gente não sabe nada da vida. Nós temos os nossos trabalhos lá na casa,
de sopa fraterna, de ajuda, de entrega de cestas. E a gente tem andança lá no meio dessas pessoas. E a gente aprende tanto. Tem uma moça lá, que é a Maria. A Maria ela é tida como uma desequilibrada. Mas perto dela eu me sinto desequilibrada. Um dia ela chegou para mim e disse assim: sabe, Mariângela, eu ando na rua, a molecada me joga pedra, fala que eu sou louca, porque eu falo sozinha. Só que eu não ligo não. Sabe por quê? Porque eu sempre trabalhei para ganhar meu dinheiro, para comprar minhas coisas. Eu sempre ajudei os outros como eu posso, e ela realmente ajuda, porque ela ganha uma cesta básica da promoção social, que ela divide com os vizinhos que não têm, e ela também não tem. Ela falou: a molecada me chama de doida. Mas sabe, Mariângela, eu não tenho vergonha não. Porque onde entra aquele que pagou R$200 no sapato dele, eu também entro com o meu chinelinho que eu ganhei aqui. Porque eu não devo nada para ninguém. Eu sempre comprei a minha comida. A única coisa que eu ganho é a cesta básica da promoção social. Então é por isso que a gente vê que a gente não sabe nada. Essa Maria, nós distribuímos uns legumes lá, e ela pega várias cestas desses legumes, ela anda um trecho de mais ou menos 1,5 km com várias sacolas pesadas de legumes, para levar para aqueles que não podem estar lá naquela hora, porque estão trabalhando. Então, a Maria, um exemplo de uma pessoa simples, nos ensina que a gente não sabe nada da vida. Como a Irene, que é uma outra assistida lá, que um dia distribuindo pão, ela precisa de 2 muletas para andar, porque ela tem problema nas pernas. E chegando para entregar o pão na casa dela, ela estava sentada no chão, encostada numa árvore, na calçada da frente da casa dela. E eu perguntei: ô Maria, está calor, né? Por isso que você está sentada? É, meu marido me colocou aqui, está quente, né, Mariângela? Eu sentei aqui. Aí eu dei uma olhada e falei: cadê as muletas, Maria? Então, sabe, Mariângela, tem um menino que sofreu um acidente de moto e ele mora e disse o nome de um bairro que é do outro lado da cidade. E ele precisa trabalhar, tadinho. Eu peguei e dei uma muleta para ele. Eu falei: e a outra, Maria? Então, a outra, sabe o filho da fulana lá, que ele trabalha no escritório? Também, coitado, foi atropelado, ele estava precisando de uma muleta, eu dei a outra para ele. Então é por isso que quanto mais eu ando, mais eu vejo que eu nada sei. Será que eu daria as minhas 2 muletas, tendo problema nas minhas 2 pernas? Então, hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, porque eu carrego a certeza de que nada eu sei, que eu tenho tudo na vida e às vezes reclamo demais. Como agora há pouco, antes de sair para cá, um advogado me ligou, que a pedido nosso, ele está cuidando de um caso de uma moça, que tem um filho que tem paralisia cerebral. O marido está preso. Ela precisa cuidar desse filho, porque ele toma tudo por sonda, e ele fica numa cama, ele tem 22 anos, ele nunca se mexeu. É totalmente atrofiado. A filha, que ganhava alguma coisa, também se envolveu no meio ilícito, e também está presa. E ela sozinha, ela não pode trabalhar porque ela tem que cuidar desse filho. Então, quando a gente se depara com situações assim, a gente vê o quanto a gente é feliz. E que muito pouco a gente sabe da vida. Por isso, que nós devemos sair dessa redoma de vidro que nós nos colocamos e parar de reclamar. E agradecermos a Deus tudo que temos, porque se nós estamos aqui, todos nós, chegamos aqui de alguma forma, com as nossas pernas, com os nossos carros, vocês estão me enxergando, e falaram, estão me ouvindo. Me enxergar é um pouco difícil, porque minha altura não colabora muito, mas estão me ouvindo pelo menos. Então,
a gente vê quanto que a gente tem na vida. Então é por isso que hoje eu me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe. Porque eu carrego uma certeza muito grande, que eu nada sei. Que eu nada sei. Quando nós conversamos com pessoas que têm 1000 problemas e são felizes, são alegres, agradecem. Quando chegamos nas casas delas, nos agradecem. Diz, nossa, ainda bem que você veio. Então é por isso que nós precisamos aprender a conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Nós estamos ligados no sabor das manhãs e das maçãs. Agora o das massas, às vezes ainda nós demoramos um pouquinho para entender. Porque para conhecer o sabor das manhãs, das massas, das manhas, nós precisamos ir além das nossas vidas. Nós precisamos nos envolver mais com o nosso próximo. Porque Deus nos deixou a maior diretriz para a nossa felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os mandamentos que Ele deixou para nós. Esses dois resumem toda a nossa felicidade. Porque feliz é aquele homem que está contente com a sorte que tem, com o que tem e do jeito que é. Que aceita a sua vida como ela é. Então, enquanto nós vivermos só as maçãs e as manhãs, nós não saberemos o valor das manhãs e das massas. Por isso que nós precisamos ir às massas. Nós precisamos ir buscar a dificuldade das pessoas e pararmos de julgar, de apontar, de direcionar. Às vezes nós julgamos o nosso irmãozinho que está lá caído na sarjeta, que está embriagado ou está drogado. É quando a gente procura saber. Ninguém, gente, ou da prostituta que está lá na rodovia pedindo uma carona. É a hora que a gente tem que ir além das nossas vidas e buscar a vida dessas pessoas e saber que não é fácil. Nenhum de nós tomamos um tipo de comportamento se nós não tivermos um motivo. Se nós não tivermos um porquê. É por isso que eu sempre digo que eu adoro o 10º capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que para mim, ele resume todo o comportamento que deveríamos ter. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que compreendem o seu próximo. Que ele vai lá nas massas saber da vida deles e jamais julgá-los. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir a uma comunidade de dependentes químicos. Nós temos um trabalho com eles lá faz 8 anos. Onde nós sabemos de histórias muito tristes da vida dessas pessoas. E que, graças a Deus, nós somos colocados num lugar desse para aprendermos nunca mais a apontar e a julgar. Quando nós conhecemos a história de um deles, uma historinha que eu vou contar para vocês, que ele nos disse que ele morava em São Paulo, que o pai, ou ele não conheceu, o padrasto, entregava munições para 2 facções dos morros lá, que entregam as drogas. Ele morava no meio de 2 morros. O padrasto entregava munições, vendia munições para essas facções. E ele tinha 8 aninhos. Então o padrasto amarrava nele munições e punha uma pipa nas costas dele, punha a roupinha e mandava ele entregar. E ele tinha tempo de ida e de volta, exatamente para que ele não desse tempo dele falar nada para ninguém.
Agora vocês imaginam um moleque de 8 aninhos com uma pipa e não poder soltá-la. Então ele ia, entregava e voltava e depois ele ia na outra, porque uma não podia saber da outra, que entregava para as duas. Mas às vezes, né, a tentação infantil era grande e ele parava e soltava a pipa. E aí ele atrasava. O padrasto também tinha rinha de galo e criava aqueles galos de briga. Então fazia ele lavar depois todas as rinhas. E quando ele se atrasava, ele ficava de joelho no milho e apanhava muito. Aí eu disse para ele, e a sua mãe? Sabia? Sabia. Aí ele aguentou essa vida até uns 15 anos. Aí ele soube que o pai dele, o pai biológico, morava em Brasília. E ele saiu em busca desse pai. Quando ele encontrou o pai em Brasília, o pai nem quis saber dele. Fez descaso total. Aí ele falou, aí, dona Maria Ângela, aí eu saí para o mundo. Fui preso em Goiânia, fugi da cadeia. Depois me pegaram aqui no estado de São Paulo, aí eu cumpri a pena. Só que a minha vida é assim. Hoje eu estou aqui nessa comunidade, para ver se eu me livro das drogas. Então quando a gente vai saber da vida dessas pessoas, nós pensamos assim, será que eu também não estaria no lugar dele? Então quem somos nós para julgar? É por isso que a gente precisa ir nas massas, sabe? Por isso que a gente precisa ir nas manhas para conhecer. Como uma dessas prostitutas, uma delas, teve outros casos, que um dia chegou na nossa casa chorando muito e dizendo que ela não queria aquela vida não. Ela foi abandonada pelo marido com 3 crianças pequenas. E ela não queria aquilo, mas ela era empregada doméstica, ganhava um salário mínimo, tinha que pagar aluguel, água, luz, roupa para 3 crianças, material escolar. Como que ela ia fazer? Então, aos finais de semana, ela ia para a rodovia. Aí conseguimos ajudá-la, conseguimos ampará-la, até um certo ponto da vida. Ela arrumou um emprego melhor para ganhar um pouquinho mais. Os meninos foram crescendo, foram trabalhando em borracharia, foram oficina, ajudando. Hoje, eles todos estão estudando em escolas técnicas lá de Jales. Ela nos levou um convite maravilhoso, nos chamou para padrinhos de casamento dela. Ah, me desculpa a emoção, mas eu sou meio chorona. É que, tá vendo como que quando a gente vai se envolvendo com as massas e com as manhas, aí a gente vai conhecendo, sabe, as maçãs e as manhãs. Porque o dia que ela chegou com o convite de casamento para que nós fôssemos padrinhos dela, porque ela falou que não via outra pessoa, nós vimos a alegria de a gente poder ter tirado aquela pessoa daquela vida. Então é por isso que a gente vê como a gente é feliz, que nós podemos fazer alguma coisa. É por isso que na música ele nos diz, é preciso amor para poder pulsar. Sabe, o nosso coração que pulsa aqui dentro, essa energia que faz ele pulsar é energia divina, que tem tanto amor pelas nossas vidas. Então, quando nós temos amor, nós sentimos o nosso coração pulsar pelo nosso próximo, pela maior diretriz para as nossas vidas, como disse nos nossos 1º e 2º mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós aprendemos a amar, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Claro, quando nós encontramos a paz nas nossas consciências, a felicidade, gente, ela não é um momento, não é uma festa. Ah, se eu for nessa festa eu vou ser feliz. Não, a felicidade é uma conquista. A felicidade é a atitude. Cada atitude que nós temos, a simples atitude de você ceder o seu lugar para uma pessoa que está debilitada, ou ela é uma moça que está grávida, ou uma pessoa com problema, a gente já se sente bem. Então isso traz paz para os nossos corações.
é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. O que seria essa chuva? Quando nós tomamos um banho para tirar de nós os nossos defeitos, que pesa, nosso orgulho, nossas vaidades excessivas, nossas ambições excessivas. Nós podemos ter um carro maravilhoso. Podemos, claro. Nós podemos ter uma mansão, se quisermos. Podemos, sim. Nada impede. O duro é quando nós temos tudo isso, sem conseguir olhar do lado e ver o nosso irmãozinho que estende a mão. Nós podemos ter, mas não podemos esquecer que tem alguém que nós precisamos ser a esperança dela. Um dia eu estava num lugar muito especial quando eu ouvi essa frase. Seja sempre a esperança de alguém. Então, nós não podemos esquecer isso. Que tem alguém estendendo a mão. Como um dia desses, fomos a um bairro. Gosto muito de contar, gente, fatos que acontecem comigo, porque são reais. E esse eu digo para vocês que realmente eu vi e aconteceram. Nós estávamos indo para um dos bairros que a gente assiste. E tinha uma moça que a gente conhece, a Meire. Ela estava sentada na sarjeta, chorando, com uma sacola de um supermercado lá da nossa cidade. E ela estava com essa sacola, tirando bolor de alguns pães de leite, de uns pedaços de bolo que ela havia achado no lixo do supermercado. E ela estava chorando porque ela não tinha o que dar aos filhos. E ela estava tirando o bolor daqueles alimentos para chegar em casa e dar para os seus filhos. Foi quando a gente virou a esquina e nós vimos ela chorando, parei o carro, ela falou assim: que bom que você chegou. Olha o que eu tenho para dar para meus filhos. Então, quando a gente vê que a gente pode sair da nossa casa, e é como a gente tem lá no nosso evangelho, a parte dos infortúnios ocultos. Então, tem pessoas que estão escondidinhas, elas não saem para pedir, mas fica com a esperança de que os nossos corações vão além um pouquinho e que a gente chegue até elas. Que a gente chegue lá para ajudá-las. E nós podemos fazer isso. Nós podemos sair do nosso bloco ali de dentro de casa. Nós podemos ir a um amigo, escutar algumas palavras tristes. Infelizmente, né? Nós muitas vezes com as nossas pressas, a nossa correria do dia a dia, nós perdemos a oportunidade de dar o nosso ombro amigo para um amigo que precisa chorar, que precisa desabafar. Às vezes a gente está indo assim na rua e aí vem uma pessoa que você conhece, que sabe que é cheia de problema. Aí a gente fala assim: ai meu Deus, eu estou com pressa, se eu falar bom dia, eu vou perder meia hora, acho melhor eu atravessar para outra calçada. É uma tristeza, a gente faz isso. Mas é hora da gente pensar, será que não é a oportunidade que Jesus está colocando na minha frente para que eu possa atender alguém? É só dar o ombro, amigo. Então, é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para que possamos lavar o nosso corpo do nosso orgulho, que tanto pesa para carregar. O nosso egoísmo. Quando nós conseguimos nos desvencilhar, nós nos sentimos mais leve. Quando nós conseguimos entender e nos envolver com a nossa abnegação em prol do nosso próximo, dentro dos nossos próprios lares. Sabe, às vezes a gente vê com muita tristeza, como nós também já pertencemos a um abrigo de idosos, e onde tinha lá uma senhorinha, mãe de 10 filhos. Eu não condeno, gente, de forma nenhuma, quem precisa colocar um pai ou uma mãe, um idoso num asilo, porque não tem como cuidar. Ótimo.
Até acho que é um lugar até mais preparado, porque ali eles estão todos na mesma faixa etária. Agora, deixar de visitá-los, colocar lá como num depósito e nunca mais aparecer. Essa senhorinha chorava e me dizia assim: eu queria ver algum filho meu. Faz isso por mim. E aí eu ia atrás dos filhos. Mas eu não era bem recebida. E aí ela reclamava de uma dor aqui. Levava ao médico, ele fazia eletro, examinava ela de tudo quanto é jeito e falava: Maria Ângela, não tem nada. Isso aí é a dor de angústia. É a dor do coração partido. Até um dia que ela teve uma dor muito aguda e desencarnou no meu braço, pedindo os filhos. Então, é preciso, sabe, uma chuva para que nós deixemos os nossos egoísmos, nossas vaidades, as nossas ambições, para que a gente possa florir, para que a gente possa entregar flores, como diz aquela música, né? As mãos que oferecem rosas. Há sempre um perfume na mão que oferece rosas. Há sempre um perfume na mão que estende para ajudar o próximo. Então, olha a mensagem da nossa música. E aí ele continua: penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e seguir em frente. Então, para nós conhecer a marcha, nós sabemos o que é. Nós estamos aqui e nós acreditamos na reencarnação. Então, nós não podemos nos fazer de inocentes. Nós sabemos que a vida continua, que nós já passamos por outras, que não sabemos o que fizemos. Se estamos nessa, é para cumprir algo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e nós estamos aqui para cumprir alguma coisa. Não é simplesmente para estar de férias. Nós estamos aqui para fazer algo, para cumprir com as nossas obrigações, e não estamos aqui para passar um tempinho, não. Agora me lembrei de uma anedotinha, de um senhor que estava próximo ao desencarne. Aí chamaram um padre para dar extrema unção. Aí o padre dizia para ele assim: receba Jesus e negue o Satanás. E ele quieto lá. E o padre: meu filho, receba Jesus e negue o demônio. E ele quietinho lá. O padre: meu filho, é a sua última chance. Ele falou: padre, peraí. Enquanto eu não for, eu não vou falar nada não, porque eu quero estar bem com os dois, eu não sei para que lado que eu vou. Então eu não vou negar ninguém não. E nós estamos mais ou menos assim. Mas eu digo para vocês que aceitar Jesus, aceitar Deus no nosso coração, o amor, para isso nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus em primeiro lugar. E se eu digo no Pai Nosso, eu estou dizendo para Ele que todos nós somos irmãos. Que do jeito que eu abraço vocês, que tem a mesma filosofia que eu tenho, é fácil. É muito fácil. Vocês estão limpinhos, se não deu tempo de tomar um banho, passou uma água, lavou as mãos e veio até aqui. Mas e aquele meu irmãozinho que está lá na sarjeta, que faz uma semana que não toma banho, que está embriagado, que está drogado? Eu tenho que abraçar também. Isso eu tenho que saber. Por isso que eu tenho que conhecer a vida. Ir tocando a marcha, como um velho boiadeiro que leva a boiada. Eu tenho que levar a minha vida, porque uma estrada eu sou. Então, é levando essa vida, é aprendendo essa ciência, é vindo nos estudos, aprendendo por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, e colocando isso em prática na minha vida. Isso vai me ajudar a encontrar a tão almejada leveza de espírito que todos nós procuramos.
para nos tornar mais leves com a nossa consciência. Certa feita, um senhor chegou para um amigo, estava meio depressivo, e esse amigo o convidou para ir no centro assistir uma palestra. Falou assim, vai lá, o orador é bom, ele é simples, vai falar sobre felicidade. E aí o amigo foi, um grande empresário, que estava com um tumor no estômago, um câncer. E aí ele assistiu a palestra. Terminada a palestra, ele foi cumprimentar o orador e disse, o senhor falou muito bem sobre felicidade, parabéns, mas eu tenho um câncer no estômago. E eu gostaria de saber do senhor, como é que eu vou encontrar a felicidade? Com esse câncer, eu tenho dinheiro, posso fazer qualquer tratamento em qualquer lugar do mundo, mas e aí? Diz que é difícil de curar? Como é que eu vou fazer? Aí o orador, muito simples, um senhorzinho simples, falou para ele, filho, já que você tem tanto dinheiro, põe um sorriso no rosto de alguém que com certeza vai refletir no seu. Sorria mais. Ele virou as costas, descontente, e saiu. Passou 2 anos desse episódio. Certa manhã, toca o telefone na casa daquele orador. Ele atendeu, era o empresário. Dizendo assim, eu gostaria que o senhor viesse visitar uma das minhas empresas. Eu gostaria de recebê-lo. O orador, muito tímido, envergonhado, humilde, falou assim, mas não, eu mando um carro te pegar e amanhã meu motorista vai e tal. O orador falou, tá bom, eu vou. Combinou tudo, no dia seguinte, 10 horas da manhã, um carrão lá na frente com o motorista, e ele foi. Todo envergonhado, ele era uma pessoa muito simples. Chegou na indústria, foi recebido na porta por uma moça muito bonita, que o levou até a sala do proprietário lá, do empresário. Chegou lá, uma sala toda cheia de luxo, uma grande mesa. E ele ficou constrangido e o empresário recebeu ele com o maior carinho. E falou assim, e ele olhou para o empresário, ele estava diferente. O dia que ele foi assistir a palestra, ele estava barbudo, pálido, apático. E ele estava robusto, forte, bonito, né? O orador ficou meio assim. Aí ele falou assim, eu trouxe o senhor aqui porque eu gostaria que o senhor conhecesse a minha empresa, uma das minhas empresas, e conhecesse algumas atitudes que eu tomei depois que eu assisti a sua palestra. Abriu uma das janelas assim, do escritório dele, que ficava na parte de cima da indústria. Olhou para baixo, tinha uma creche novinha. Muitos brinquedos, crianças correndo. E ele disse, então, para o orador, essa creche eu construí. Depois que assisti a sua palestra. Aqui ficam os filhos dos meus funcionários, onde as mães que precisam ainda amamentar os seus filhos podem vir amamentá-los, que são minhas funcionárias. E não só atende aos meus funcionários, como também atende a todas as crianças desse bairro aqui, gratuitamente. Aí ele levou para o outro lado do escritório, abriu uma outra janela e tinha uma construção grande. Ele falou, aqui eu estou terminando de construir um pequeno pronto-socorro para que atenda aos meus funcionários e a todas as pessoas carentes desse bairro. Terá atendimento de fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, médicos, com remédios, tudo gratuitamente aos meus funcionários e aos carentes deste bairro. E eu gostaria agora que o senhor conhecesse a parte da minha empresa, onde ficam os funcionários. E eles foram por um corredor assim, de repente chegaram num galpão enorme, estava todo mundo trabalhando. E ele falou, agora eu apresento ao senhor todos os meus sócios. Porque hoje, todos os meus funcionários têm participação nos lucros da minha empresa. Depois que eu tomei todas essas atitudes, baseado naquilo que o senhor ensinou, eu aumentei o meu faturamento, eu comprei mais indústrias, me apareceram mais negócios, mas não era nem a minha intenção. Mas aconteceu tudo isso.
Aí o orador falou, nossa, parabéns. E, nossa, que bom que o senhor tomou essa atitude, mas naquela curiosidade para perguntar sobre o câncer dele, mas não estava, né, meio intimidado de perguntar. Aí ele falou, então agora acho que eu vou embora, né? Ele falou, não, vamos até ali, eu vou até lá na frente com o senhor, tal. E como eles estavam saindo assim, veio uma criança correndo, com uma flor na mão. E veio correndo e abraçou as pernas do industrial. E aí o orador falou, eu acho que essa criança está querendo dar uma flor para o senhor. Aí ele agachou, o menininho abraçou ele, chorando, deu a flor, e ele olhou para o orador e falou, sabe o que é? Eu não tive filhos. Eu não sei muito lidar com criança. Aí o menininho abraçou ele e falou assim, tio, hoje é dia do seu aniversário, não é? Ele falou, hoje é meu aniversário. Ele falou, então, tio, sabe, eu trouxe essa flor para o senhor. Eu estava lá na creche, ó. Eu estava lá. Aí, a tia deu essa flor para a gente entregar para a mamãe. Mas sabe, tio, aí eu vi o senhor aqui. E aí, eu escapei, viu, tio? Eu escapei. Eu passei ali debaixo da grade para vir trazer para você. Mas eu vou voltar, tá, tio? Eu vou voltar para lá. Eu trouxe, porque sabe, tio, hoje de manhã, meu pai falou assim, vamos fazer uma prece para o meu patrão, porque hoje é aniversário dele. E se hoje o papai pode levar vocês no mercado junto para comprar um iogurte, se o papai pode levar vocês de sábado para tomar sorvete, levar na praça, é por causa dele. Hoje o papai pode fazer tudo isso. Hoje vocês veem que na nossa geladeira tem de tudo, é tudo por causa do meu patrão. Então vamos fazer uma prece para ele? Sabe, tio, o papai falou tudo isso e o papai chorava, tio, de alegria. Ele estava chorando, tio, e eu perguntei para ele, por que, pai, você está chorando? Ele falou, não, filho, eu estou chorando de alegria, porque hoje eu vejo vocês alegres. Então, tio, obrigado, viu? Saiu correndo, passou debaixo da grade e foi lá para a creche. E aí o orador, ele levantou, as lágrimas corriam. Aí o orador falou para ele assim, e o câncer? Ele falou, então, eu procurei, fiz o tratamento, não doeu mais. Cada vez que eu vou lá no médico, ele fala que está melhor, eu fiz algumas quimioterapias, mas a evolução para a melhora foi muito grande. Mas sabe, senhor, não estou mais preocupado com ele, não. Porque eu estou tão feliz de ver os meus funcionários felizes. E agora essa criança aqui me deixou totalmente desarmado. Aí o orador falou, bom, como eu disse para o senhor, quando nós colocamos o sorriso nos lábios do nosso próximo, ele se reflete em nós. É como se olhássemos no espelho. E é por isso que ele diz na música, penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer essa marcha e seguir em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada, eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. A vida é assim. Um dia a gente está sorrindo, está alegre. No outro acontece alguma coisa que nos entristece. Mas com certeza no outro dia já acontece algo que nós nos alegramos. Mas infelizmente nós nos apegamos muito aos momentos mais tristes. E carregamos aquilo como um fardo pesado, esquecendo de tantos momentos alegres que temos. Então é a hora da gente fazer um balanço e ver que a gente pode ser feliz, mesmo diante das situações mais difíceis da nossa vida. Tem um lugar que eu vou sempre fazer palestra e sempre observava que uma menininha sentada na primeira fileira, os olhos azuis lindos, maravilhosos. E ela sempre me olhava assim, fixa. Mas eu nunca questionei. Aí um dia eu terminei uma das palestras e ela veio me cumprimentar, e mais algumas pessoas assim. E ela pegou no meu braço e falou assim,
Dona Maria Ângela, eu gosto tanto das suas palestras, a senhora fala muito dos desventurados. Aí cochicharam aqui no meu ouvido assim, ela é cega. Mas um olho, para mim, perfeito. Aí eu falei, cega? Aí ela começou a contar. Ela falou assim, então, quando eu tinha 2 aninhos, eu tive uma doença muito séria na minha vista e eu perdi a minha visão. Eu não enxergo. E, sabe, Dona Maria Ângela, mas eu sou muito feliz. Desse jeito. Eu sou muito feliz. Sabe por quê? Porque graças ao bom Deus, eu não enxergo. Porque pelo menos com os meus olhos eu não peco mais. Porque a gente peca muito com os nossos olhos. A gente vê algo que a gente imagina ser e já sai fofocando. Então ela falou, nossa, Dona Maria Ângela, com meus olhos eu não peco mais. Não é um benefício. Aí cada coisa que ela falava, eu me sentia menor do que eu sou. Eu fui me sentindo um grão de areia. Depois de ter feito 1 hora de palestra, aquela menina de 13 anos, me dando lições imensuráveis de felicidade, de alegria. E ela sorria e dizia, sabe, ai, Dona Maria Ângela, sabe, eu que ganho a vida lá em casa, eu que levo comida para casa. Aí eu comecei a ficar mais encolhida ainda. Eu falei, como minha criança? Sabe o que é, Dona Maria Ângela? Meu pai era muito rico. E aí, por uns negócios e tal, ele perdeu tudo e entrou numa depressão. E aí ele fica lá em casa, na cama. E eu tenho só um irmãozinho, que nasceu com problema de coração. Então a minha mãe fica em casa. Ela cuida do meu pai e do meu irmãozinho. E eu canto lá perto da rodoviária. É onde eu ganho meu dinheiro. Aí eu fiquei olhando assim e falei, e você então é feliz? Muito. Eu só estou um pouquinho preocupada. Falei, por quê? Porque esse dia eu comecei a tossir muito, ficar meio rouca. E minha mãe me levou lá no pronto-socorro. E o médico falou que eu estou com problema nas minhas cordas vocais, que talvez eu tenha que parar de cantar. Ah, mas olha, eu tenho certeza. Deus é tão grande, não é, Dona Maria Ângela? Eu falei, claro, Deus é enorme. Ela falou, então, Ele vai me proporcionar um outro meio de eu poder ganhar o dinheiro e levar para casa. Então, é onde um dia a gente está triste, mas a gente vê essas almas maravilhosas, cega, com 13 aninhos, ela que tem a preocupação de ganhar o dinheiro para levar para casa, e é feliz. Quem somos nós para dizer que estamos por um momento triste? Não temos esse direito. Então, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. E agora vem uma frase que pega para nós. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E é muito rápido. Por isso, não podemos ficar de braços cruzados. Não podemos perder tempo. Porque nós não sabemos o que será de nós no segundo seguinte. Não sabemos. Posso desencarnar aqui agora? Nossa, já pensou que maravilha? Desencarnar fazendo uma palestra? Mas não mereço isso. Né? Não, falta muito ainda. Então, a gente não sabemos. Nós não sabemos qual será, é por isso que a gente não pode esperar nada. É para agora. Nós podemos e devemos fazer alguma coisa. Nós podemos e temos que retribuir essa vida para Deus. E não é num telefonema, não é num celular, é fazendo pelo nosso próximo. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. Aí tem uma historinha de um senhor que lá no centro espírita eles estavam fazendo uma reforma. E aí pediram ajuda para ele. Ele tinha passado por uma situação difícil, mas ele já tinha melhorado. E ele estava lá, com o extrato bancário dele, aqueles que a gente vai lá, tira no caixa eletrônico, sabe? Que às vezes eu estou lá na fila assim, eu fico olhando. É interessante. A pessoa tira, coça a cabeça. Hoje em dia o que a gente vê mais é isso, né?
E o negócio está vermelho, está roxo lá, né? Mas o dele não estava mais roxo, estava azulzinho. Tão raro hoje, mas o dele estava. E aí, eles tinham pedido R$200 para ele. Uma ajudinha lá para uma reforma que estava fazendo lá no centro. E aí ele olhou e falou, mas eu dei cesta básica esses dias. Sabe aquelas desculpas que a gente arruma? Para nossa preguiça, para nossa má vontade. Eu dei cesta básica, me pediram. Falaram que se pegar o evangelho e abrir lá, ele ajuda a responder. Vamos lá. Pegou o evangelho e abriu. Aí estava lá. Não amontoeis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, os roem, os consomem, e os ladrões os minam e os roubam. Não é para mim não. Minha mulher lê isso aí o dia inteiro. Isso aí deve estar viciado nessa página. Fechou o olho. Rezou um Pai Nosso. Firme. Abriu. Aí caiu lá. O que fará do tesouro que amontoastes, se ainda essa noite a sua alma será levada? Saiu correndo, foi lá no centro levar os R$200. Gente, não vamos esperar não. Nós não sabemos qual o minuto que a nossa alma será levada. E por quem será levada? Isso é o principal. Então, num dia a gente chega, no outro a gente vai embora. E a última frase da música, que é para detonar com as nossas almas. Cada um de nós compõe a sua história. Nós compomos a nossa história. Nós somos responsáveis por escrever a nossa história. E que história nós estamos escrevendo nas nossas vidas? Como nós vamos querer ser lembrados? Porque é essa a herança. Sêneca dizia isso. A única moeda que cabe nos bolsos da nossa alma, a moeda da moral. É a única moeda. Então, como nós vamos querer ser lembrados? Pela moeda da moral. E como nós estamos escrevendo a nossa história? Como nós estamos compondo a nossa história? E quando ele diz, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então é onde nós vemos nesse fechamento dessa mensagem maravilhosa e fazer uma retrospectiva na nossa história. Por mais novos que sejamos, nós já compomos há alguns anos. E vemos se nós não queremos mudar o final dela, porque é como Chico Xavier dizia, nós não podemos mudar o começo, mas eu posso mudar o fim. Aquilo que já foi não tem como mudar, mas eu posso mudar daqui para frente. Então, como que nós queremos compor a nossa história? E poder ser felizes, como nós vemos na nossa própria história. Na nossa própria história nós vemos histórias maravilhosas de Maria de Magdala. Ela se transformou e compôs a história dela que hoje nós lembramos somente da parte que ela foi um mártir, que ajudou os leprosos, que viveu no meio deles. Ela recompôs a história dela e deixou. Então, nós vamos lembrando dessas histórias como dessa senhora, Dona Benedita Fernandes, não sei se alguns conhecem, se todos conhecem. É uma senhora que viveu na cidade de Araçatuba. Por isso nós colocamos o nome da nossa casa de Benedita Fernandes. Ela vivia nas ruas de Araçatuba. Ela era tida como louca, porque ela escutava vozes, porque ela falava sozinha. E ela escutava uma voz que dizia, Benedita, tia Dita, como eles chamavam, ajude as crianças, ampare as crianças da rua, e você será ajudada. E ela começou então a acolher as crianças, e ficava na porta da igreja, com aquelas crianças da rua, pedia comida, dividia com eles, e ali ela amparava aquelas crianças.
Até que começaram a chegar para ela deficientes também mentais, e ela começou a acolher todos. E as pessoas começaram a olhar aquilo e começaram a ajudá-la, a cuidar dessas pessoas. Até que uma pessoa cedeu uma casa para ela que tinha lá, estava fechada, abandonada, e ela ficou lá nessa casa. Tinha um senhor que naquela época, não sei, se os jovens como eu, não vão falar que não lembra disso não, hein? Lembra do tal do bucheiro? Que era aqueles senhores que vendiam as vísceras assim da vaca, assim, tipo língua, o rim, fígado. Não vai falar que você não lembra não, Fábio. Então, o que ele fazia? Ele saía para vender, mas ele queria tanto ajudá-la, que quando sobrava as coisas, que ele não vendia, ele passava lá e deixava para ela. No fim, o que ele fazia? Ele rezava para ele não vender, para poder deixar para ela fazer comida para as crianças. Essa senhora, para que a gente não se estenda muito, deixou na cidade de Araçatuba um hospital psiquiátrico, um asilo para idosos e um orfanato. Ela saiu das ruas. Era tida como louca. A ponto que a doação dela era tão grande que ela foi chamada para uma reunião lá em Araçatuba, onde iam as senhoras que ajudavam, né, fazia a beneficência, as senhoras da sociedade, que às vezes se envolvem na caridade, mas não tem nem noção, né, porque o que é a real caridade, que ela se doava. Aí ela foi chamada, e ela era tida como estranha, porque como ela era da rua, falava sozinha, mas é porque ela era médium. E depois ela aprendeu a controlar isso, ela se tornou espírita, tem um centro espírita, Benedita Fernandes, em Araçatuba. E aí ela foi nessa reunião. Ela não tinha roupa para ir. O vestido dela era tudo rasgado, porque tudo que ela tinha, ela doava. E aí ela pôs um casaco preto, de frio, porque ela queria pôr para tapar os buracos, né? Ela ia numa reunião onde tinha senhoras da sociedade. E aí nessa reunião, calor danado, ela suava. E as pessoas, tá vendo? Ela é estranha. Olha como ela é esquisita. Tadinha. É que ela não tinha roupa para ir. Então, ela compôs a história dela. Ela saiu das ruas. Ela passava fome para ajudar aquelas crianças. Então, ela compôs a história dela. Então, todos nós podemos compor a nossa história e sermos felizes com aquilo que temos e como somos. Porque o homem sábio é aquele que é feliz com o que tem, do jeito que tem e com a sorte que possui. Por isso que ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque carrego a certeza de que muito pouco eu sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e seguir em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Num dia a gente chega, no outro a gente vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Que a paz de Jesus permaneça em vossos corações.